Olá, bem-vindos ao módulo introdutório do nosso curso online de Arquitetura da Informação. Eu sou o professor Gustavo Demarque e nesse encontro eu vou te passar as principais noções da Arquitetura da Informação, bem como te falar de elementos que compõem essa área do conhecimento, e isso vai nos dar as bases gerais do que vai ser desenvolvido ao longo dos demais módulos. Quando nós falamos de arquitetura da informação, talvez a definição mais básica e mais aceita é que a arquitetura da informação se relaciona com estruturas de catalogação e também de acesso à informação. Afinal, tudo que for guardado tem o objetivo de ser encontrado. Isso tem sido desenvolvido de várias formas, de acordo com muitas necessidades informacionais ao longo do tempo. E por isso é que nós vamos ver mais ao longo do curso que nós temos à disposição uma série de esquemas, mas que de forma geral eles se classificam em exatos para informações gerais de um maior entendimento de um público, a ambíguos, que tem um caráter mais específico e vai então pressupor uma certa quantidade prévia de informação. Isso acontece principalmente dependendo de temática, necessidade e complexidade desta informação. Richard Solomon, que foi o criador do termo arquitetura da informação nos anos 70, define esta ciência como a arte de criar instruções para espaços organizados. Para Wurman, um arquiteto da informação ele é um indivíduo capaz de organizar padrões de dados, minimizando a complexidade e criando estruturas que permitam o acesso mais facilitado ao conhecimento. Para propiciar esse acesso de forma efetiva, nós precisamos, como projetistas, ser capazes de entender que um processo de acesso ao conhecimento sempre é ativo e vai obedecer um fluxo que precisa ser definido de antemão pelo projetista, pois o que não deixarmos claro vai ser intuído por parte de um usuário, sempre com resultados imprevisíveis do ponto de vista do projeto. A arquitetura da informação está sempre relacionada a como somos capazes de nos mover em espaços informacionais ao longo de determinados conteúdos, sempre buscando por objetivos relacionados a suprir determinada informação relacionada ao suporte informacional que, claro, dos físicos aos virtuais, vai sempre, de alguma forma, reger como nós nos movemos ao longo dessa informação. Mas, em comum, todo o processo está baseado em estruturas que geram navegações. A leitura ao longo de determinado suporte, independente de qual seja, também é uma navegação. É exatamente pensando nesses suportes informacionais e na evolução deles no panorama de hoje, onde nós teremos muito trabalho envolvendo suportes virtuais, é que, a partir dos anos 90, se amplia o paradigma da necessidade organizacional da informação. Para se ter uma ideia, a partir dos ambientes virtuais, neste exato momento em que você está vendo esse vídeo, milhões de novos dados estão sendo produzidos com as mais diferentes ferramentas de produção e acesso à informação nos mais variados segmentos e com os mais variados propósitos. Esta disponibilidade desenfreada de informação, que cria hoje um momento em que nós questionamos várias áreas do conhecimento, traz para um usuário e para nós mesmos uma sensação de urgência, ocasionada, sobretudo, à alta demanda e à sobrecarga desta informação. Isto quer dizer que o usuário cada vez está menos propenso a procurar por informação. Estudos recentes comprovam que o tempo que uma pessoa tende a se dispersar frente a uma informação que ela não entende instantaneamente ou, então, precisa codificar, caiu de 12 segundos em 2000 para 8 segundos em 2015. Isso quer dizer que quando o usuário se depara com uma informação que não está entregue de forma instantânea, ele se depara com a necessidade de codificar esse conhecimento e vai sempre, de forma geral, escolher procurar esta informação de uma forma mais adequada a ele, ou seja, em outro lugar. Temos então que mostrar
o que é relevante de forma direta. E lembrar daquela lei da psicologia de Hick, que diz que o tempo de decisão vai aumentar quanto maior for a quantidade de opções para escolha. O segredo é efetividade. Estarmos no lugar certo com a informação certa. Nessa relação, a gente recorre a um clássico da arquitetura da informação para o ambiente informacional virtual, que foi escrito por dois bibliotecários, o Peter Morville e o Louis Rosenfeld, que diz que o ambiente traz uma necessidade que vai além de hierarquia e acesso. Só seremos capazes de chegar a um resultado efetivo quando formos capazes de emergir em três aspectos principais dentro desse contexto de arquitetura da informação, e vai ser o que os nossos módulos iniciais vão buscar. O primeiro é um conhecimento de contexto. Qualquer sistema de informação precisa ser moldado para atender critérios específicos de uso. O segundo é a definição do próprio conteúdo. Mas esse conteúdo, ele precisa ser comunicado. E isto só vai acontecer quando nós conhecermos o objetivo, os serviços, as ferramentas que nós temos à disposição e todos os tipos de informação que compõem o ecossistema daquele serviço ou produto que nós estamos mostrando e desenvolvendo. Por último, o fator principal nesse processo, uma lupa que vai nos permitir uma imersão no usuário. Quanto mais nós conhecermos o usuário, compreender as necessidades, como principalmente ele consome informação, bem como possibilidades e limitações no acesso a esse conteúdo, mais facilmente nós vamos produzir um acesso facilitado a esse usuário nesse conteúdo. Sintetizando esse panorama, eu costumo dizer que todo conteúdo e todo produto conta uma história. Quando o usuário interage com um determinado produto, seja ele qual for, ele está tendo contato com essa história, e o retorno do usuário no uso é o estabelecimento de um diálogo. Esse diálogo é que se chama arquitetura da informação. A partir de agora, para termos em mente um pensamento em termos de arquitetura da informação, vamos separar estas duas palavras. Vamos pensar em arquitetura como organização de espaços, caminhos e rotas. Esses são os primeiros objetivos que nós falamos lá atrás. E vamos pensar em informação como conhecimento. Como arquitetos da informação, nós sempre estamos definindo hierarquias, organizamos um conteúdo e pensamos em acessos de grupos. Quando nós comunicamos, nós estamos transmitindo e criando rotas para o conhecimento de produtos ou serviços. Nós estamos facilitando o acesso a esses produtos. Nós estamos efetivamente contando uma história e estabelecendo um diálogo. E para desenvolver esse diálogo, nós temos que ser capazes de nos apropriar dos elementos relativos ao nosso produto e sermos capazes de transmiti-lo com o maior domínio possível do ambiente. Equacionando necessidades, conduzindo o acesso ao que importa e tornando sempre simples e entendível o que for complexo. Esta linha reta entre tornar simples o que é complexo é o mantra do arquiteto da informação. Quando um produto é eficiente, assim como uma história que é bem contada, nós criamos um vínculo com o público, com o nosso consumidor, e nós garantimos a efetividade desse produto, desse serviço. O usuário vai querer voltar, assim como um ouvinte quer ouvir de novo uma história. E sermos capazes de estabelecer esse diálogo através de forma simples é o principal objetivo da arquitetura da informação. No próximo módulo, nós vamos falar um pouco mais sobre a história e vamos evoluindo nesse contexto e entendimento. Obrigado até aqui.